Josué 7, acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Hoje a minha voz está um pouco diferente, irmãos. Estou um pouco fanho, mas me perdoem. Vamos lá, Josué 7. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel. Lhes falou, dizendo: vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade. E voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo. Bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram os 36 deles e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse: Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus para sermos destruídos? Antes tivéssemos nós nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto. Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso, os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenada à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Levante-se, santifique o povo e diga: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vocês se apresentarão segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar por sorteio se apresentará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se apresentará por casas, e a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Aquele que for achado com uma coisa condenada será queimado, ele e tudo que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentasse segundo as suas tribos, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Ele fez com que se apresentasse a tribo de Judá, e a família indicada foi a dos Zeraitas,
fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem, e a família indicada foi a de Zabdi. E fazendo com que se apresentasse a família de Zabdi, homem por homem, o indicado foi Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a Ele. E conte-me agora o que foi que você fez. Não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro, pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e as colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo o Israel com ele pegaram Acã, filho de Zera, e a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos e as filhas dele, e os seus bois, e os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo o que tinha, e os levaram para o vale de Acó. Josué disse a Acã: por que você trouxe esta calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo o Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, ainda os queimou. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira. Por isso, aquele lugar se chama o Vale de Acó, até o dia de hoje. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós, que mais uma vez nós possamos entender tuas maravilhosas verdades, entender através dessa mensagem tão dura o que o Senhor tem para nos ensinar nesta manhã. Nos prepara, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, no primeiro momento aqui, nós precisamos entender que o pecado de um só homem, ele afetou todo o cenário da guerra de Israel. O pecado de um afetou toda a nação. É vergonhoso, irmãos, a gente falar sobre disciplina, e algumas igrejas que se dizem reformadas nos dias de hoje, e aí nós presenciamos um menosprezo, uma completa, um completo ignorar da disciplina eclesiástica. Como as pessoas de hoje em dia, quando são exortadas por alguma conduta errada em suas vidas, ou pela forma como se comportam, dizem: olha, isso eu não quero que o pastor se intrometa. Isso eu não quero que a liderança se intrometa. Eu cuido da minha vida. Esse é um problema pessoal meu. Isso eu não quero que ninguém opine. Como se o meu pecado pessoal não afetasse a igreja como um todo. Saibam disso, irmãos, o poder destrutivo do pecado, ele afeta a todos nós, mesmo sendo um pecado pessoal, a partir do momento que a gente faz parte da igreja do Senhor. Quando
o pecado que eu digo que é pessoal, ele não é tratado, isso afeta toda a igreja. E como as igrejas hoje, irmãos, elas pegam um pecado ou um escândalo e elas tentam resolver a situação sem usar a ferramenta bíblica da disciplina. E elas ainda batem no peito e dizem assim, olha, nós resolvemos os nossos problemas sem precisarmos ser tão severos, sem precisarmos agir com disciplina, sem precisarmos levar isso para o conselho. Nós resolvemos da melhor forma, eles dizem. E graças a Deus que eu estou pregando em sequência o livro de Josué, porque a intenção aqui não é falar especificamente de nenhum irmão daqui ou fora daqui. O objetivo não é criticar essa igreja ou alguma igreja específica. Na verdade, iremos ver o quanto esse problema é comum no meio da igreja como um todo. E aqui temos um capítulo, irmãos, completo. É semelhante à história de Raabe, com início, meio e fim. É uma história completa aqui. É algo que, nitidamente, eu tenho um problema que é levantado no versículo 1 do capítulo 7, e ele é solucionado no versículo 26. Olha, versículo 1, né? Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Aconteceu algo que foi proibido no capítulo 6 e foi feito às escondidas no versículo 1. E é interessante porque temos a oração de Josué aqui, que não está entendendo a derrota contra a tribo de Ai. Ele não está entendendo, porque ele perdeu. Como é que o povo ganhou contra Jericó e perdeu contra Ai, uma cidade ínfima? Josué, ele vai clamar ao Senhor. Uma batalha que, humanamente falando, é muito mais fácil que a batalha contra Jericó. E eu tenho o acender da ira de Deus no versículo 1, e no versículo 26 eu tenho o aplacar da ira do Senhor. Versículo 26, a parte B, diz assim: assim o Senhor apagou o furor da sua ira. Por isso, aquele lugar se chama Vale de Acor, até o dia de hoje. Por isso que esse capítulo é todo fechado. A ira vem sobre eles no versículo 1, e a ira se aparta deles no versículo 26. Mas a ira por causa de quê? Por causa do pecado cometido por Acã, e tendo consequências em toda a tribo de Judá, e consequentemente toda a nação de Israel. Irmãos, como eu disse, né, esse é um texto completo. Esse é um texto que eu vou denominar, nós chamamos na literatura hebraica de uma porta. Como assim uma porta? A porta, ela tem dois lados e ela tem uma dobradiça. Para que serve a dobradiça na porta? Para mover a porta. A dobradiça faz a porta se mover. E por que eu digo isso? Porque eu tenho paralelos. Como eu disse, versículo 1, a ira do Senhor. Versículo 26, o aplacar da ira do Senhor. Versículos 2 a 5, temos o desastre em Israel pelos habitantes de Ai. Versículo 24 a 26, o outro lado da porta, temos o desastre contra Acã especificamente. O desastre do plural, e agora o desastre, a consequência do pecado de Acã, e ele e o seu, e a sua família, digamos assim, pagando com isso. São os dois lados dessa porta imaginária. Versículos 6 a 9, eu tenho a perplexidade dos líderes de Israel, dos anciãos e de Josué,
e a oração deles, porque eles não estavam entendendo porque perderam. E nos versículos 16 a 23, nós temos Israel diante de Deus. Versículos 10 a 12a, eu tenho a revelação divina diante do problema. E versículos 13 a 15, eu tenho as instruções divinas para a solução desse problema. Então, o que move esses dois lados, primeiro lado, o levantar da ira de Deus e a perplexidade dos líderes, versículos de 1 a 12. Segundo lado, a solução do problema e o aplacar da ira de Deus, versículos 13 a 26. O que move esses dois lados é a parte B do versículo 12. Essa é a nossa dobradiça. Olha o que diz a parte B do versículo 12. Não continuarei com vocês se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Esse é o ponto central. Se vocês não tirarem o que foi roubado do meio de vocês, eu não mais estarei com vocês. No início, como eu falei, irmãos, não se sabe o motivo da derrota. Através de uma batalha bem ordenada, eles ficam sabendo aqui. E aqui eles veem o número dos inimigos, e eles vão dizer, versículo 3, e voltaram a Josué e disseram, não é necessário que vá todo o povo, bastam 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Olha, não precisa ir todo mundo, como foi com Jericó. Aqui nós temos um exército ínfimo, basta 2 ou 3 mil no máximo, e a gente vai vencer sem problema nenhum. E versículos 4 a 5, eu tenho a consequência dessa batalha. Assim, apenas uns 3 mil, versículo 4, homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram os 36 deles e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. A consequência da batalha é que eles tiveram que recuar e uns foram até mortos. É uma vergonhosa derrota aqui. E toda essa derrota, ela deve ser interpretada à luz do versículo 1. Israel não perdeu essa guerra porque falhou em alguma estratégia. Israel não perdeu essa guerra porque o povo de Ai era mais forte. Israel perdeu essa guerra por causa da ira de Deus que foi manifestada sobre eles. É isso aí. Veja, como é que Israel vence Jericó? Com aquelas muralhas que chegavam até as nuvens. Israel perde para um exército que eles tinham certeza que iam ganhar. Israel era humanamente e numericamente mais poderosa que Ai. Mas é a ira de Deus. Esse é o foco aqui. Calvino, ele vai dizer que essa derrota e essa recuada de 3 mil é a justa recompensa para o povo. E que não foi a pequena quantidade de pessoas que foram para a guerra que fez Israel perder. O problema não foi a estratégia da guerra. A verdadeira causa foi a ira de Deus. E aí Calvino conclui. Ele vai dizer, mas ao mesmo tempo misericórdia. Porque ele vai levar um número pequeno de soldados para que os danos não fossem tão severos. É interessante essa sacada de Calvino. Porque ele vai dizer, olha, foi a ira de Deus, mas ao mesmo tempo o estrago poderia ser maior se todo o exército fosse. Porque eles iriam perder do mesmo jeito, mesmo se todo o exército fosse, ou se 3 mil fossem.
É a ira de Deus, mas acompanhada da misericórdia em levar poucos, a ponto de morrerem poucos aqui. Porque erradamente podemos destacar a confiança fora do comum do povo, a confiança em sua força talvez, mas nada nisso foi comparado ao real motivo da derrota. Calvino vai dizer, a derrota veio por causa da ira de Deus. Devemos temer a ira de Deus. Terrível coisa, irmãos, é cair nas mãos de um Deus irado. Por que a igreja passa pelo que ela passa? Por que o nosso país passa pelo que ele passa? Por causa da corrupção, por causa da falta de compromisso, uma igreja que não ora, uma igreja que não prioriza a doutrina, a disciplina, sim, tudo isso são problemas muito relevantes, mas nada está acima da ira de Deus. Sofremos porque o Senhor está irado com a humanidade. Esse é o problema central do mundo. Esse é o tema central do texto. A ira de Deus está presente aqui no meio dos irmãos. E a partir do versículo 6, eu tenho uma perplexidade dos líderes. Eles rasgam as suas vestes, eles colocam pó na cabeça, eles vão com o rosto em terra, eles se humilham, porque eles não estão acreditando no que aconteceu. Depois de tudo o que aconteceu, o povo de Israel estava vencendo, atravessou o Rio Jordão, venceu Jericó. Como é que na segunda batalha, contra o exército mais fraco, eles já perderam? Deus disse que eles iam ganhar todas. Josué estava confiante e o seu nome estava tornando-se conhecido, porque ele era o líder que Deus estava guiando. Versículo 27 do capítulo 6 vai dizer: assim o Senhor estava com Josué e a fama dele se espalhou por toda a terra. Estava tudo bem, até esse homem chamado Acã estragar tudo. Ó, versículo 5. Os homens dali mataram os 36 deles e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Olha, aqui a gente tem a mesma expressão de Josué 2, quando Raabe, ela vai ter o coração derretido porque percebeu que estava do lado inimigo. E aqui a gente vai ter a mesma expressão de Josué 5, quando os reis dos amorreus e dos cananeus, eles estavam derretidos de medo contra o povo de Israel. Entendam, os inimigos estavam derretidos de medo. Agora acontece isso com o povo. Qual é a característica de quando Deus abandona o povo? É eles estarem com medo. É eles estarem derretidos de medo. Medo é o sinal. Quem sentia isso era só os inimigos. Mas agora o povo está sentindo isso. Por que o povo está sentindo isso? Porque Deus não está mais no meio do povo. Eles estão com o mesmo sentimento dos inimigos. Eles estão derretidos de medo. O coração deles se tornou como água. Olha o versículo 26. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde. Eles e os anciãos de Israel e puseram pó sobre a cabeça. Josué e seus líderes, eles aqui não acreditaram. Foi algum pecado? Talvez alguém fez alguma besteira. Eles ainda não sabiam. Eles entenderam que aqui foi a mão do Senhor. Porque se a mão do Senhor estivesse com eles, eles iriam vencer. E Deus irá falar com ele. O motivo aqui a Josué. Olha, versículo 10. Então o Senhor disse a Josué: levante-se. Por que você está assim prostrado sobre o seu rosto? Essa é a resposta.
Por que aconteceu tudo isso? Versículo 11. Israel pecou. Essa é a resposta. Israel pecou, Josué. Quebraram a minha aliança, versículo 11. Aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas. Furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem se puseram. Essa é a resposta. Israel pecou. Deus está dizendo, eu sou justo, Josué. Eu não ignoro o pecado. O povo pecou. Eu sou Deus que pune o pecado. Se vocês não venceram, alguma coisa vocês fizeram. E é interessante aqui, é que o narrador ele tinha a vantagem da informação. Versículo 1. Tudo isso aconteceu por causa de Acã, mas Josué não tinha. Josué não tinha a vantagem. Ele não entendeu o que foi que aconteceu. Por que eles perderam? Esse é o pedido dele, no versículo 7. E Josué disse, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Essa é uma dúvida, que é uma indagação que Josué faz a Deus. Por que que o Senhor permitiu isso? Qual é a razão disso? Senhor, ficaríamos felizes do outro lado do Jordão? Por que que nós passamos para sermos humilhados? Irmãos, eu não entendo isso aqui como uma palavra de incredulidade. Como se Josué quisesse colocar Deus contra a parede. Mas uma palavra de desespero. Josué estava desesperado. Nos coloquemos no lugar de Josué. Ele não estava entendendo ao ver que tudo estava dando certo. E o que foi que ocorreu? O Senhor disse, olha, se fôssemos obedientes, não perderíamos uma batalha sequer. O Senhor disse isso. Como assim nós perdemos? Como assim perdemos para um exército inferior numericamente ao nosso? Ele não foi incrédulo, essa não é uma queixa vazia. Isso aqui é um desespero. Por que se queixar a Deus não é o mesmo que se queixar acerca de Deus? Nós devemos entender isso. Se queixar a Deus não é o mesmo que se queixar acerca de Deus. Reclamar para Deus é diferente de reclamar de Deus. O povo no deserto reclamava de Deus e dos planos de Deus. Josué vai a Deus e simplesmente confronta as promessas de Deus com o que aconteceu, pois ele não sabia da desobediência. Como assim a gente estava tão certo, tudo certo, Josué não sabia. E o Senhor não nos entregou o exército de Ai. Não existe pecado aqui, irmãos, ao meu ver. Eu não entendo como uma oração pecaminosa, digamos assim. E olha como Josué sabia se dirigir a Deus. Versículo 9. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que farás o teu grande nome? Que farás ao teu grande nome? Irmãos, Josué está dizendo a Deus, se perdermos, Senhor, irá cair a reputação do teu nome. O que acontecer de ruim à nação de Israel será manifestado contra o teu nome. Parece afrontoso aqui. Parece desrespeitoso, mas não é. Olha o que diz Ezequiel 29, capítulo 20, versículo 9. Mas agi por amor de meu nome, para que não fosse profanado diante das nações, no meio das quais eles estavam, diante dos quais eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Aqui o Senhor está dizendo que a libertação de Israel no Egito, Ezequiel está dizendo que visava o amor do seu nome, para que ele fosse exaltado.
Josué está perguntando a Deus aqui, como ficará o teu nome se formos derrotados? Irmãos, essa é uma das formas que podemos nos achegar a Deus. É claro que é preciso muita sabedoria, mas nós podemos orar assim: Senhor, ser conosco, para que o teu nome seja honrado através de nós. Senhor, se formos derrotados, Senhor, se as portas dessa igreja se fecharem, o que falarão do teu nome? Agora, Senhor, se o teu ministério prosperar, será mais uma igreja que terá o teu nome exaltado a cada domingo, Senhor. Será o teu nome exaltado a cada quarta-feira na reunião de oração? O teu nome será conhecido e exaltado por mais uma igreja. Senhor, considera isso e nos dá força para prosseguirmos. Essa é uma oração válida. Como eu disse, é preciso maturidade para orar dessa forma. É preciso sabedoria. Nós não devemos orar assim como uma barganha, como se Deus precisasse de nós. Mas se essa igreja prega a Cristo fielmente, é mais uma no meio de muitas que exaltam ao Senhor. Isso acarretará em mais glória, não para nós, mas sim para Deus. Senhor, tem misericórdia desse ministério. Tem misericórdia das nossas vidas. Josué está clamando aqui: tu nos tirastes da morte para nos abandonar no meio do caminho. À primeira vista parece uma oração infantil, mas Matthew Henry, ele vai nos dizer que esse é o melhor dos apelos. O que fará ao teu grande nome? Muitas vezes estamos na mesma situação de Josué, irmãos. Estamos sofrendo sem entender a causa do sofrimento. Estamos sofrendo alguma adversidade, algo que não está, talvez não está certo, e não conseguimos compreender o todo, porque não temos a compreensão de todas as coisas. Assim, nós podemos orar diante desse momento de confusão. Como é que eu oro ao Senhor? Como é que eu peço ao Senhor? Podemos perder por duas coisas: pelo perigo que nós estamos correndo. Senhor, ser misericordioso, e pela honra do nome dEle. Nós não temos a visão do todo, nós não sabemos, mas sabemos como orar. Deus nos dá essa revelação e isso basta. Não precisamos saber o futuro, não precisamos saber o todo da nossa vida, não precisamos saber todas as respostas, do contrário o Senhor nos mostraria. Mas nós sabemos como orar, e isso basta. Voltando ao versículo 1, olha o que diz, irmãos: mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, olha, essa linguagem, ela é do plural para o singular. Os filhos de Israel foram infiéis porque um pecou. Olha que coisa interessante. A nação foi condenada por causa do pecado de uma pessoa. Como assim os filhos foram infiéis se um pecou? Se um pecou, todos estão condenados. Olha como isso é profundo, irmãos. Versículo 11. Israel pecou. Não é Acã pecou. Deus está acusando a nação. Plural. Versículo 11. Quebraram a minha aliança. Tomaram das coisas condenadas. Furtaram. Mentiram. Plural.
Mas só foi um que fez, o resto nem soube. Ele fez às escondidas. Vocês pecaram. Mas olha, na hora da punição, só um indivíduo e a sua casa são queimados. O problema, vocês pecaram. Na hora de resolver o problema, só Acã foi punido. Versículo 15. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado. Ele e tudo o que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. Foi alguém do meio de vocês. Olha os versículos finais, irmãos, desse capítulo. Versículos 24 e 25. Então Josué e todo Israel, com ele, pegaram Acã, filho de Zera, e a prata, a capa e a barra de ouro, os filhos e as filhas dele, e os seus bois, e os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda, e tudo o que ele tinha, e os levaram para o vale de Jacó. Josué disse a Acã: porque você trouxe esta calamidade sobre nós, o Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-lo, ainda os queimou. Deixam claro que assim como o Senhor ordenou, aconteceu. Eles foram punidos. Não só Acã, mas os filhos, as filhas, os seus bens, os animais, todos pagaram, todos da casa, pagaram pelo pecado de um só indivíduo. E é assim, irmãos, na prática. Quando eu peco, eu levo a minha esposa junto. Não tem como. Somos uma só carne. O meu orgulho vai cair sobre ela. A minha índole errada vai cair sobre ela. A minha má fama vai cair sobre ela e vice-versa. Vai cair sobre a minha filha, que talvez nem saiba o que aconteceu. Esse é o princípio aqui. A salvação é individual. Cada um dará conta de si. Mas a consequência do meu pecado na terra irá afetar a minha família, pode afetar o local onde eu trabalho, pode afetar a igreja que eu faço parte, pode afetar o presbitério que eu faço parte, pode afetar o nome da igreja presbiteriana, pode afetar o nome da igreja do Senhor. As consequências do pecado estão sempre acima de nós. Mas quando a gente peca, a gente não pensa nas consequências. A gente acha que a gente vai criar o pecado e vai estar tudo certo. Que a gente vai dominar qualquer consequência e qualquer efeito colateral. Entenda, não é só você que sofre com o seu pecado. As pessoas ao seu redor, os seus, também sofrem. Essa visão individualista que o pecado é meu e eu resolvo ele com Deus, ela destrói a igreja. E esse texto é estranho comparado ao individualismo dos nossos dias. O famoso meu corpo, minhas regras. O incentivo ao aborto. Por quê? Porque o corpo é meu. Eu faço o que eu quiser com ele, mas não pensam na vida que está ali dentro. Totalmente dependente daquele corpo. É assim, meu corpo, minhas regras. Em Canaã, em Jericó, até o limite da ira bater, até a ira de Deus vir sobre todos. Quantos pecados ocultos, quantas inquietações dentro da igreja, quantos pecados não resolvidos, disciplinas que não são feitas, quantos empurrados para debaixo do tapete, quanta vida enganosa, quantas conversas torpes que se amontoam no meio de nós.
Agora o Senhor vai fazer uma ameaça, e a pior de todas. Será que a ameaça que Deus pode fazer em nossas vidas é: olha, eu vou tirar o seu emprego? Será que a ameaça que Deus pode fazer em nossas vidas é: olha, algum parente seu vai morrer? A maior ameaça que Deus pode nos fazer é: eu vou me apartar do meio de vocês. É a dobradiça da porta aqui. Não, versículo 12, continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Nada é mais crucial do que a presença de Deus em nosso meio. Essa é a essência da nossa existência. Nada deveria nos causar maior pavor do que perder a presença de Deus. Êxodo 32, versículos 9 e 10, vai dizer assim no episódio do bezerro de ouro: disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto que esse povo, e esse que é um povo de dura cerviz, agora pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Olha, Deus está dizendo: eu vou abandonar a nação, Moisés. De ti eu vou fazer uma grande nação. Eu vou me apartar deles, eu vou queimá-los, porque eles são um povo de dura cerviz. E logo após vem a oração de intercessão de Moisés. Mas esse é o maior castigo que Deus poderia dar àquele povo depois do bezerro, era o abandono. Moisés, ele vai argumentar aqui a partir do versículo 11 de Êxodo 32, o mesmo argumento de Josué, para que Deus não acendesse a sua ira contra o povo. Ele vai dizer: o que os outros povos, Senhor, vão pensar de ti? Que o Senhor tirou o povo do Egito para matá-los no deserto? Lembra-te de Abraão, Senhor. Essa é uma oração válida também. Moisés sabia, e ele vai declarar nos capítulos 32 e 33 de Êxodo, que o diferencial da nação de Israel era a presença de Deus. Sem isso, eles estariam perdidos. E o Senhor vai fazer a mesma coisa que ele faz aqui em Josué 7. Ele vai desfazer o bezerro. Não, o bezerro não vai ficar no meio do povo. Eu vou desfazer o bezerro. Vocês precisam eliminar quem fez isso no meio, para que eu continue com vocês. É a mesma regra aqui de Josué 7. Irmãos, a igreja erra hoje muito quando lida com a disciplina. E nós, de forma conveniente até, achamos que podemos esconder as ameaças que Cristo fez contra as igrejas que não obedecem. Nós esquecemos das cartas da Ásia Menor em Apocalipse. Nós nos esquecemos o que aconteceu com Ananias e Safira lá em Atos. Nós nos esquecemos com o jovem que é disciplinado lá em 1 Coríntios, que estava dormindo com a sua madrasta. A ordem foi: tirem ele do vosso meio. Nós nos esquecemos de 1 Tessalonicenses, quando Deus diz: não andem com essas pessoas que vivem ociosas, se apartem delas. As pessoas estão, infelizmente, preferindo tolerar o pecado, sem dar conta do grande efeito dele sobre a igreja. Olha o versículo 13. Levante-se, santifique o povo e diga: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos, enquanto não eliminarem do meio de vocês
as coisas condenadas. O Senhor vai revelar aqui o motivo da sua ira. Você quer destruir alguém? Deixe-o na obscuridade do seu pecado. Não exorte ela. Deixe ela se virar. Você quer salvar alguém? Traga à luz com respeito e a dignidade necessária os pecados daquela pessoa. Na sua ira, Deus mostrou misericórdia. Ele vai dizer a solução do problema. Amigo de verdade é aquele que confronta o pecado do seu amigo. Amigo que não confronta o pecado do outro, deixa ele morrer no pecado, não é amigo. Por isso, irmãos, que Deus é o nosso maior amigo, porque Ele nos traz à tona os nossos pecados, e através do Espírito Santo, Ele nos incomoda. Ele não deixa Davi sucumbir no pecado. Ele manda Natã e ordena a Natã, dizendo que Davi, que o rei merecia morrer. Ele, como um bom amigo, usa Natã para que, através da própria boca de Davi, sentenciasse a sua própria morte. Para que ele entendesse, para que ele refletisse e chegasse à conclusão da gravidade do seu pecado. Ele não deixará os seus filhos se afundarem no pecado. Ele trará a luz. Ele é o amigo que trata. Ele vai mostrar com grande misericórdia. Só com as verdades bíblicas a restauração pode acontecer. Não há restauração sem confissão de pecados. Disciplina é algo doloroso, irmãos. Quem se alegra ao disciplinar está com algum problema, né? Eu fiquei muito feliz. Ou você queria aplicar uma vingança pessoal contra o irmão, e aí você se alegra de forma errada. Mas quando amamos aquele irmão, aquela irmã, e vemos ela ou ele ser exposto por algum pecado, e precisamos privá-lo de alguma coisa por causa disso, é doloroso, mas é glorioso quando uma alma ela se arrepende. É glorioso, irmãos, quando esse irmão ou irmã, ele se submete com paciência, ele é trazido de volta à comunhão da casa do Senhor. Que glória! Que glória quando isso acontece. Irmãos, o que acontece com Acã aqui e a sua família, a sociedade de hoje não iria admitir. Uma sociedade hoje que os nossos maiores exemplos de líderes, eles vão declarar assim, abre aspas, eu não suporto ver jovens roubando celulares e sendo presos. Um líder que abre a boca para dizer isso, num palanque eleitoral, é algo triste. Mas a consequência é sempre a mesma, irmãos. Quantos desses jovens que apenas roubam celulares, eles chegam à fase adulta? Pouquíssimos. Por quê? Porque falta a disciplina. Quando falta a disciplina, a vida é mais curta do que o normal. Quem ama a sociedade dessa forma, não ama, a destrói. Mas o Deus que pune o seu povo de maneira severa, Ele firma o seu povo no caminho certo. Eu, particularmente, lendo o texto, entendendo aqui a narrativa, eu acho difícil uma condenação eterna para Acã. Se você me perguntar, você acha que Acã foi para o inferno? Eu não acho que foi, por causa da declaração dele nos versículos 19 a 20. Acã, ele se arrepende confessando o seu pecado.
Versículo 19. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a Ele, e conte-me agora o que foi que você fez. Não me esconda nada. E Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Ele está declarando, versículo 21, quando vi entre os despojos, está dizendo tudo o que aconteceu. Essa é uma expressão interessante, né? E fiz assim e assim. Ele está contando o detalhe do que aconteceu. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro, pesando mais de 0,5 quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Toda a sua casa foi condenada. Ele confessa: eu cobicei a glória dessa terra. Eu cobicei os prazeres desse mundo. Eu cobicei os prazeres dessa vida. E é sobre as cinzas de todos eles, apedrejados e depois queimados, que levantam um monumento de pedra. Isso é curioso, irmãos. Versículo 26. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje, até o dia que o texto foi escrito. Igual ao monumento das 12 pedras no capítulo 4. Mas no capítulo 4 eles lembraram da bondade de Deus ao atravessar o rio Jordão. Agora esse monumento de pedra no capítulo 7 é para lembrar da ira destrutiva de Deus. Aquele lugar passou a ser chamado de Vale de Acó. É interessante, tem um comentarista chamado Montgomery Boyce, que ele vai dizer que o nome é um jogo de palavras com a palavra Acã. Acã e Acó é um trocadilho, digamos assim. Tem grafias semelhantes. É um trocadilho hebraico, porque Acó significa perturbação, significa desgraça. Versículo 25 diz assim, por que você trouxe essa calamidade sobre nós? Por que você trouxe Acó sobre nós? Acó é calamidade. O Senhor hoje trará Acó sobre você. O Senhor hoje trará calamidade sobre você. É um trocadilho. Acã que trouxe Acó, que trouxe calamidade. O nome desse vale será chamado Vale de Acó. Vale da desgraça, da perturbação, da calamidade. Abramos, irmãos, eu acho que vale a pena. Abram aí em Oséias 2, por favor. Oséias, o primeiro dos profetas menores. Oséias 2, versículos 14 e 15. Olha que interessante. Diz assim a palavra do Senhor em Oséias 2, versículos 14 e 15. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E ali eu lhe devolverei as suas vinhas e farei do vale de Acó uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua mocidade e como no dia em que saiu da terra do Egito. Essa profecia aqui em Oséias, ela menciona o vale de Acó como a porta de esperança. Ele está dizendo que o vale do sofrimento, o vale da calamidade, foi feito porta da esperança. Quem pode transformar, irmãos, o vale de Acó em porta da esperança? Jesus. Essa profecia aqui em Oséias é sobre ele.
é aquele que toma os problemas de Jacó sobre si mesmo. Não existe nenhum lugar onde Deus tenha manifestado mais a sua ira, com mais força e vigor, do que na cruz do Calvário, no vale do desespero, ali na montanha da caveira. E no lugar da ira, para nós, é a gloriosa porta da esperança. Como eu disse, essa profecia de Oséias, ele usa aqui o termo Vale de Jacó para profetizar sobre a cruz do Calvário. No lugar da vergonha, no lugar da morte, foi o mesmo lugar em que veio a esperança. Na sua ira, ele revelou a misericórdia. Então, concluindo, irmãos, o pecado de Acã, ele foi registrado para a nossa edificação, para nos mostrar como o pecado começa e progride, se ele não é confessado desde cedo e abandonado. Eu gosto muito dessa ilustração, é uma ilustração dos puritanos. Os puritanos, eles gostavam muito de usar e dizer que o pecado é como um filhote de crocodilo. Eu não sei se vocês já viram na internet ou no Reels ali, um filhotezinho de crocodilo. Ele não, quando ele nasce, ele não cabe, ele é menor que uma mão. E eu já vi vários vídeos de filhotinhos de crocodilo, eles mordendo o dedo e fazendo cócegas. Eles não conseguem nem morder um dedo inteiro. São fofinhos, é engraçado. É igual o pecado, quando a gente vem a cometer. Parece engraçado, parece inofensivo. E os puritanos diziam que o impulso natural, quando você vê aquele filhote, é criar aquele filhote. Criar aquele pecadinho. No início faz cócegas, no início te diverte, mas quando cresce, aquela aparência de domínio sobre o pecado vai embora. Porque quando cresce, o pecado nos devora. Não tem mais controle. Olha, volte aí Josué 6, por favor. Josué capítulo 6. Versículos 17 a 19. Vai dizer assim: porém a cidade será condenada, ela e tudo o que nela houver, somente ficarão. Só um momento, irmãos. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenadas, vocês as tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, toda prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. É isso que o capítulo 6 vai evidenciar para destacar o pecado de Acã. Acã, ele ouviu essa ordem. Acã era um dos soldados. Ele ouviu a ordem e desobedeceu. Não foi nenhum pecado por ignorância. Mesmo assim não ia deixar de ser pecado. Mas o agravante é que esse foi um pecado consciente. Aqui foi uma rebeldia contra Deus. Ele não admitiu a ordem de Deus. Talvez ele não achasse justo e resolveu desobedecer. Os tesouros pertencem a Deus. Acã roubou o tesouro que pertencia ao Senhor. Acã cobiçou o que era de Deus. Desejou ser Deus porque quis as coisas de Deus. Quis o lugar de Deus. Assim como Satanás quis o lugar de Deus e tentou Adão e Eva para agirem dessa maneira.
Essa foi a propaganda da serpente com a mulher, porque você vai ser igual a Deus. Esse é o agravante do pecado. O Boyce, ele vai concluir que a insatisfação de Acã consistia na raiz do pecado de Satanás. Na regra da guerra, o conquistador fica com o que foi conquistado. Talvez Acã se indignou aqui, mas o fato é esse: não foram eles que conquistaram Jericó. Aqui ainda estava certo, o conquistador estava com o que foi conquistado. A concretização da conquista foi do Senhor. Irmãos, que pecado estamos mantendo em secreto? O que nós temos omitido no meio desse arraial? O seu pecado não faz mal apenas à sua vida, faz mal à sua família, faz mal à sua igreja. Uma hora, a sua família, a igreja do Senhor, eles vão sofrer, se é que não já estão sofrendo, por causa desse pecado que a gente não quer tratar. E o Espírito Santo, irmãos, nos deu algo muito precioso. Nos deu a capacidade de não progredirmos nos nossos pecados. Os pecados que você tem em sua mente. Você tem a capacidade dada pelo Espírito Santo de pará-los na sua mente, a fim de que você não venha a falar, a fim de que você não venha a agir conforme o que você pensou. Deus nos dá a capacidade de nos livrarmos dos nossos pecados ocultos. Porque se a gente criar esses pecados logo, eles vão deixar de ser ocultos. Você pode esconder um filhote de crocodilo, mas você não pode esconder um crocodilo. E esse crocodilo, ele vai crescer. Você tem que matá-lo antes que ele cresça e te mate. Ninguém pode concluir mais esse raciocínio do que Tiago, no capítulo 1, versículos 13 a 15. Ele vai dizer assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta a atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Versículo 23 aqui de Josué 7, vai dizer: tiraram aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e todos os filhos de Israel e as colocaram diante do Senhor. Tem um comentarista chamado Francis Schaeffer. Ele vai dizer que essa é a passagem mais assustadora desse capítulo. Porque olha o que é que acontece aqui. O que estava oculto, o Senhor trouxe à luz. O pecado de Acã foi revelado diante de todos. E muito pior, versículo 23, e as colocaram diante do Senhor. Irmãos, muitas vezes podemos chegar à loucura de pensar: o meu pecado oculto, só eu e Deus sabemos. Ninguém precisa saber. Olha o tamanho da loucura, porque você está dizendo que o ser mais puro e santo já sabe do seu pecado. Quem pensa dessa forma não entende em quem Deus é. Eu estou pegando o Deus Santo e colocando como cúmplice do meu pecado. Ele esquece, essa pessoa esquece que o Senhor é aquele que é descrito em Apocalipse, aquele que tem os olhos como chama de fogo, e ele dissipa as trevas e traz à luz tudo que está oculto. Não crie nenhum pecado. Não ache que Deus pode ser cúmplice do pecado. E também não ache que você pode escondê-lo de Deus, como Acã achou. Ou ele achou isso,
ou por ser apenas um, ele vai dizer, Deus vai ignorar o meu pecado. Deus não vai ligar, só é uma pessoa fazendo. Não tem problema. Talvez ele pensou isso. Deus é santo e ele não convive com o pecado, ele não tolera o pecado. Não ache que você tem forças para você conviver com o pecado oculto sem consequências. O que é que você deve fazer? Você deve arrancar ele. Você deve queimá-lo. Você deve se arrepender. E glória a Deus, porque o Senhor é rico em misericórdia. Amém?